Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, como vocês já estão vendo aí, nós vamos continuar conversando a respeito dos filminhos da Cher. Olha a cara dela aqui para vocês. Com o filme de 1996, O Preço de uma Escolha. Em 96, a Cher teve dois trabalhos referente a filmes, né? Primeiro nós tivemos o Fiel, mas nem tanto, que nós já conversamos. E agora, no final do ano, em 96, a Cher teve O Preço de uma Escolha. Esse trabalho aqui não foi um lançamento para os cinemas. Esse trabalho foi um telefilme feito diretamente para a televisão. Aqui no Brasil ele também não foi lançado nos cinemas e chegou diretamente em vídeo pela distribuidora Top Tape. E aí tem os dizeres aqui, ó, lançamento no Brasil exclusivo em vídeo. Esse filme também, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos eu nunca vi, também nunca foi lançado em DVD. Uma vez eu estava na Livraria Cultura e eu cheguei a ver um importado dele. Eu até pensei, falei, nossa, lançaram O Preço de uma Escolha em DVD, mas não era, era uma edição importada. Então, para quem deseja ter aí em casa a filmografia completa da Cher, é necessário que tenha este telefilme aqui, que foi lançado somente em VHS. Aí ele foi lançado desta forma pela Top Tape originalmente e foi lançado também naquelas coleções de banca, acho que é da Caras, aquelas coleções verdinhas que lançavam vários filmes. Não sei se é exatamente da Verde ou da Preta, mas O Preço de uma Escolha foi lançado nesse formato de banca também. E aí, nós temos os dizeres aqui, ó. O filme de maior repercussão junto ao público nos Estados Unidos e recordista de audiência da HBO em todos os tempos. Demi Moore, no filme mais polêmico de sua carreira. Eu adoro essas chamadas aqui, isso aqui é um exagero, gente, não é tão polêmico assim. O que a gente pode dizer que é polêmico, na verdade, é o assunto, que no caso aqui, esse filme vai tratar sobre o aborto. Se hoje, em 2023, quase 2024, falar de aborto ainda é um assunto polêmico, vocês imaginem aqui em 1996. Você estava mexendo num verdadeiro vespeiro, né? Então, por isso esses dizeres aqui, no filme mais polêmico de sua carreira. O assunto é que é polêmico. E aí nós temos Demi Moore dividindo atenções com Sissy Spacek. Para quem não lembra, Sissy Spacek é a nossa querida Carrie, a estranha. Não essa Carrie recente, né, gente? A Carrie original do Brian De Palma. Nossa querida Carrie também vencedora do Oscar por O Destino Mudou Sua Vida e a nossa querida Cher, vencedora do Oscar por Moonstruck. Só que essas três atrizes aqui, elas não, em momento nenhum de tela, elas estão juntas, elas não contracenam juntas. O que nós temos aqui são três histórias passadas em três tempos distintos e cada uma vai ser a protagonista meio que deste tempo em que a história está sendo contada, com exceção da Cher. A Cher é um caso à parte. Eu vou comentar com vocês a história de cada uma, mostrar um pouquinho a edição. Ó, Demi Moore, aí eles colocam aqui Demi Moore, striptease e proposta indecente. Sissy Spacek, JFK, a pergunta que não quer calar, os bons e velhos companheiros, Cher, as bruxas de Eastwick e Fiel, mas nem tanto. E nós temos uma particularidade aqui, vocês podem ver, Cher na direção do seu segmento, Cher e Nancy Savoca. Então, gente, essa história, a primeira história que nós vamos acompanhar é a história da Demi Moore, que se passa em 1952, numa época que o aborto ainda era proibido nos Estados Unidos e era um assunto extremamente tabu. Então, a Demi Moore, lindíssima como sempre, trabalha como enfermeira e ela ficou viúva recentemente. E nesse momento de viuvez, ela tem meio que bate aquela tristeza, uma angústia, uma coisa ruim. Ela acaba, por carência, num descuido, se envolvendo com o cunhado dela. E dessa relação que ela teve com o cunhado, ela acabou engravidando.
E aí, gente, ela não vai levar essa gravidez adiante, ela quer a qualquer custo interromper essa gravidez. Então ela passa a buscar informações de como se fazer um aborto com uma vizinha que vende Avon, com uma enfermeira do hospital, e tudo assim é muito recatado, tudo muito. Ninguém fala claramente aonde você deve ir, a informação assim é muito velada, ninguém tem uma coisa certa a dizer, ninguém dá um respaldo para ela não pode falar para a família do rapaz, porque o pessoal vai cair matando para cima dela, a vizinhança também, ela não pode falar, então ela se vê acuada numa situação extremamente difícil, na qual ela não tem informações, ela não tem aonde ir, ela não tem a quem recorrer. E aí, nesse vai e vem que ela está buscando informações, ela acaba descobrindo, uma pessoa passa um telefonema para ela, desse telefonema a pessoa vai telefonar no trabalho dela para falar quanto que custa, ela tem que arrumar o dinheiro para combinar tal dia, e tem uma segunda pessoa que vai... Uma coisa muito difícil, uma informação assim que não chega de maneira nenhuma. E aí, o segmento da Demi vai culminar com uma cena bem forte de aborto. Não é isso que está dizendo aqui, né? É um filme super polêmico. É uma cena delicada, uma cena difícil. A Demi Moore é uma atriz assim muito boa, então assim você acredita piamente. O filme poderia ter assim até muito mais sangue do que ele tem. E aí o final do segmento da Demi vocês já podem imaginar qual é, o mais trágico possível, e vem com aquele recado, ó, não faça isso porque você vai terminar desse jeito. Muito triste a história da Demi Moore, passada em 1952. Depois, nós vamos para a história da Sissy Spacek, que se passa em 1974, ou seja, as coisas já avançaram um pouquinho. Assim, já se tem uma informação sobre o aborto em livros, já se sabe aonde você pode recorrer, existe um telefone no qual você pode pedir certas informações. Então a situação, ainda que ruim, ainda que carregada de preconceito, já estava um pouco melhor que na situação da Demi Moore. A Cissy Spacek, que é uma mulher casada, uma mulher que tem N atividades, ela trabalha, ela estuda, ela está fazendo faculdade, ela está se preparando para fazer um mestrado, uma coisa muito importante, um sonho da vida dela, e ela já tem 4 filhos. E assim, ser dona de casa, cuidar de marido, de filhos, lavar, passar, cozinhar, dar conta da faculdade, dar conta do trabalho, dar conta de uma infinidade de coisas, ela acaba descobrindo que está grávida novamente do seu 5º filho. E fora que o marido dela é policial, assim, existe uma questão também financeira, na qual ela não pode ter esse filho. Ela fala, nossa, um filho agora a essa altura vai me atrapalhar completamente, não só na questão da vida dela, como numa questão de dinheiro também. Então ela fica assim muito preocupada, muito indecisa, fala, nossa, eu vou ter que fazer um aborto. Ela tem uma amiga também, com a qual ela pode se abrir, e ela tem um relacionamento também com a filha dela, e a filha dela, sem nenhum pudor, fala para ela, mãe, pode fazer o aborto, você vai ter que fazer o aborto. Ela pega alguns livros para ler acerca sobre o aborto, e a filha, assim, já fala, olha, mãe, eu sei que você está lendo sobre, é melhor que você faça. A filha também acaba pegando uma conversa da mãe com o pai, e ela escuta o pai falar que caso ela tenha esse 5º filho, o sonho, a faculdade da filha mais velha vai ter que ser interrompido, eles não vão ter como pagar essa faculdade, essa filha fica puta da vida, então ela dá o maior apoio para que a mãe faça o aborto. Só que a gente vê que a Cissy Spacek está muito assim indecisa, é disso que vem o título do filme até, o preço de uma escolha, porque seja qual for a escolha que essas mulheres optarem fazer, decidirem fazer, isso vai acarretar uma série de coisas às suas vidas. Então, por esta razão, o título O Preço de uma Escolha. Depois, nós vamos ter o segmento da Cher, que é dirigido pela própria Cher, que curiosamente a Cher não vai ser a protagonista. Nós vamos acompanhar uma moça jovem que teve um relacionamento com o seu professor da faculdade,
E aí vocês sabem, né? Quando você é jovem, você acredita em qualquer coisa, né? Essa moça transou, teve um caso tórrido com um professor, e aí, quando ela engravidou, o que que esse professor fez? Ah, imagina, eu sou casado, eu tenho a minha família, infelizmente não posso fazer nada. Essa moça se vê totalmente sozinha. Ela mora numa república, também pouco dinheiro, sem apoio da família. Ela acaba procurando uma clínica para se fazer o aborto. Eu esqueci de falar, nessa história nós já estamos em 1996, no próprio ano do lançamento do filme, né? Então nós estamos exatamente no ano em que foi lançado o filme, nesse último segmento. Essa moça vai numa clínica para poder fazer o aborto, tudo acertado, tudo direitinho. E quem é a doutora que vai fazer este aborto? A Cher. E aí tem uma coisa, vocês conseguem acreditar que a Cher é uma médica aí da clínica de aborto? As maquiagens, as plásticas já começavam a ficar assim bem pesadas. Fica meio difícil de acreditar que a Cher é uma doutora aqui, né? Mas tudo bem. Ela é uma ótima atriz, né? Mas esse é o primeiro filme que eu sinto que a questão das plásticas e a questão de diva pop começa meio que a atrapalhar a carreira de atriz. Você olha para aquele personagem, Cher, uma médica de uma clínica de aborto, você fala, será mesmo? Mas tudo bem, aqui isso ainda é passável. Depois, mais para frente, isso aí vai ficar mais complicado. E aí, essa moça vai para essa clínica para poder fazer esse aborto, e nesse momento está havendo assim uma série de manifestações nas portas dessas clínicas. Pessoas que são totalmente contra, pessoas que falam que isso é do demônio, que isso é tirar vidas, que isso é matar o inocente, ficam infernizando na porta da clínica. Então, é muito difícil que se chegue até essa clínica porque o entorno dela está tomado. Então, assim, é difícil para a Cher chegar no consultório dela, é difícil para as pacientes chegar, é difícil para os funcionários chegarem. Assim, é uma situação bem tumultuada. E aí, essa história vai culminar aí de uma maneira inesperada, para quem não conhece o filme, né? Bem inesperada, num estilo aí, eu posso dizer, até meio que tarantinesco aí a direção da Cher. Mas ainda assim, bem legal, bastante interessante. Então, essas três histórias, elas em momento nenhum vão estar juntas, mas vão estar cada uma no seu segmento. Então, esse filme é um filme muito interessante, porque você vê diversas faces de um mesmo assunto. E hoje, que já se passou aí 96, já se passou quase que 30 anos, né, um pouco menos de 30 anos, já daria para fazer outros segmentos. Muito interessante esse telefilme aqui. E eles fizeram também no ano 2000, dessa mesma maneira, em três segmentos, um filme chamado Desejo Proibido, que tinha como tema central a homossexualidade feminina. Também muito interessante, talvez mais para frente a gente converse a respeito dele, lançado aí nos anos 2000. Então, o filminho de hoje foi esse, O Preço de uma Escolha. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho a edição, ó. O Preço de uma Escolha da Top Tape. Ó. Vamos ver se eu consigo ler. Já expliquei para vocês, né, por que eu falo se eu consigo ler, porque tem vezes que eu enxergo e tem vezes que eu não enxergo através do celular, ó. Claire é uma jovem enfermeira que perdeu o marido muito cedo. Bárbara tem um casamento feliz e 4 filhos. Christine é uma estudante e teve um romance com um de seus professores. Essas 3 mulheres viveram em épocas diferentes, mas tiveram em comum o mesmo dilema: desafiar seus corações, fazer ou não fazer um aborto. Você vai se envolver neste assunto atual e polêmico em 3 histórias intrigantes que mostram as dúvidas e os preconceitos que fazem parte desta difícil decisão. Com interpretações cativantes de Demi Moore, Cher e Sissy Spacek, este filme vai fazer todo mundo se mexer na poltrona. Porque é um filme incômodo, né, gente? Um assunto incômodo, um assunto difícil de ser tratado.
Então é isso, eu gosto muitíssimo desse filme, mas quanto à atuação da Cher, essa coisa das cirurgias, essa coisa de mexer no rosto, é a primeira vez que começa a me incomodar. Depois essa questão de mexer no rosto, juntamente com a questão de uma diva pop, assim, de uma escala planetária, vai atrapalhar ainda mais a carreira cinematográfica da Cher. Mas ainda assim, é uma atriz, é uma cantora espetacular que eu amo, sou até suspeito para falar, mas o que é verdade a gente tem que dizer. Será que Cher como uma médica, será que alguém convence alguém? Será que alguém acredita? Então tem essa questão aí. Mas aqui a coisa ainda tá crível, tá certo, gente? Aí vocês me falem aí, se vocês conhecem esse filme, se vocês gostam. Eu acredito que por ser um filme da HBO, talvez esteja de fácil acesso aí para quem tem o streaming deles. Como eu não tenho, eu não posso dizer, mas eu acredito que esse filme deva estar no streaming deles. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.